Por que eu me converti ao judaísmo? É uma pergunta frequente que me deixa desconcertada, pois não consigo explicar adequadamente em poucas frases, e o tema é bastante pesado. Ademais, a pergunta em si nem sempre me faz bem. Eu questiono a razão da pergunta e sua relevância. Para ser sincera, não gosto de ser chamada de convertida, pois isso sugere que sou um tipo diferente de judia. Mas também sei que as pessoas geralmente têm boas intenções. Quero muito compartilhar minha história. Me reuni com outras 4 pessoas convertidas ao judaísmo para entender como se sentem ao responder à pergunta: por que você se converteu? Existem 2 coisas que você precisa saber sobre a conversão ao judaísmo. O judaísmo não busca convertidos. Na verdade, desencoraja ativamente. Os rabinos vão te afastar, garantindo que você está realmente comprometido e fazendo isso pelas razões certas. Além disso, no caminho para a conversão é longo e árduo. Não dá para simplesmente estalar os calcanhares 3 vezes e virar judeu. Envolve anos de estudo rigoroso, introspecção e dedicação antes de finalmente ser aceito como judeu. Isso indica que todos com quem conversei não desejavam apenas ser judeus. Eles lutaram por isso. Eles superaram dúvidas e obstáculos para seguir no caminho da conversão. Esse processo, no total, levou-me 18 anos, embora a maior parte tenha sido superar minhas próprias inseguranças e medos. Então, eu cresci como cristã metodista, ia a uma igreja coreana nos Estados Unidos, e mesmo quando era pequena, gostava muito de orar e estava realmente interessada em ir à igreja, espiritualidade e tudo mais. Conforme fui crescendo, queria ter certeza de que qualquer fé que eu escolhesse seria realmente minha e algo em que eu acreditava, e não apenas algo com que cresci. Absolutamente. Sim, falando para o coro sim e... Eu apenas comecei lentamente a entrar nesta fase de descoberta, sabe? Olhando para diferentes religiões. Então, logo cheguei ao judaísmo, vendo como era imersivo, que isso não era apenas uma religião, era um estilo de vida imersivo, foi quando fez sentido. Após anos de estudo e oração, decidi abraçar uma vida de Torá e mitzvot, e nunca me arrependi dessa escolha. Mas chega de falar sobre mim. Eu sempre busquei coisas além do que via, sabendo que a vida tinha muito mais a oferecer do que o que estava diante de mim. Este é Timur, um muçulmano que cresceu em Jaffa, Israel, com um passado trágico. Eu nunca conheci meu pai. Fui criado pela minha mãe. Ela nem sempre estava lá. Ela estava muito doente enquanto eu crescia. Mas o que me levou ao judaísmo é o fato de eu vir de uma família tão desestruturada. Eu venho de uma família de criminosos. Todos os meus tios passaram pelo menos alguns anos na prisão, seja por roubo, tiroteio, assassinato ou por administrar algo ilegal. Na infância, presenciei muitas coisas impróprias para crianças. Eu sempre busquei respostas e tentei fazer o que era certo. Se eu encontrasse uma carteira, tentaria descobrir seu dono. Com minha família, se eu mostrasse a carteira, eles simplesmente a pegariam. Eles nem me permitiram devolvê-la. Eu sempre tive essa atração pelo judaísmo. Eu amava a religião. Timur frequentou aulas 6 horas por semana durante 3 anos, como parte de sua conversão. Eu me converti sabendo que isso não faz nenhum sentido. Eu me converti porque, eu não sei, era um imã. Simplesmente me puxou para dentro. Eu não tinha uma razão real para fazer isso. Isso não fazia sentido algum para mim. E todo o perigo que veio com isso, né? A vez que fui apedrejado. Já fui esfaqueado antes por causa dessa decisão. Já atiraram em mim. Não sei como estou vivo. Com todo o perigo e dificuldade, você pode se perguntar: realmente valeu a pena para Timur? 0 arrependimentos. Foi a melhor decisão que já tomei. Ok, estes são Akiva e Chava. Eles se mudaram de Califórnia para Israel recentemente e já eram casados quando decidiram se converter com seus 6 filhos. Fui criado em uma família muito religiosa e ia à igreja várias vezes por semana, cantava no coral. Meu pai tocava baixo na igreja e meu tio era pastor. Ele ainda é pastor até hoje. Chava não foi criada de forma religiosa, então quando se casou com Akiva tinha muitas perguntas, e as respostas deixaram o casal insatisfeito. Como não fui criada nesse mundo, fico curiosa para entender suas crenças e o porquê das coisas serem como são. Eles exploraram outras igrejas, mas nada parecia certo até serem expostos ao judaísmo ortodoxo. Começamos a investigar o judaísmo ortodoxo e quem são seus praticantes. Não tínhamos ideia e então se abriu um mundo inteiro.
Então começamos, ficamos curiosos. Dissemos, nunca realmente vimos alguém que se parecesse conosco. Eu nunca tinha visto judeus negros antes, não sabia que existiam. Então digitamos, online e dissemos judeus ortodoxos negros. E adivinha quem aparece? Nissim Black. Nissim Black é um rapper americano-israelense convertido ao judaísmo. A história dele inspirou Akiva e Shava, que logo se apaixonaram pelo judaísmo. Porque havia uma estrutura de como se conectar a Hashem. Essa era a estrutura, e era isso que realmente estávamos procurando. Sim, era isso que estava faltando em nossa vida. E, resumindo, decidimos que é assim que queremos viver. Então, quando vocês passaram por tudo isso juntos, o que eu acho muito legal quando casais ou famílias realmente passam por isso, vocês estavam mais ou menos alinhados o tempo todo. Eu apenas acho isso tão legal. Ok, essa é a Kat. Quando você cresce na Alemanha, você cresce com o cristianismo, mas nenhum dos nossos familiares era realmente cristão, eu diria. Talvez às vezes nós íamos à igreja no Natal, e só. A Kat, Sua jornada judaica iniciou-se ao visitar um amigo em Israel. eu não tinha ideia sobre Israel ou qualquer coisa sobre o judaísmo ou o que eu poderia esperar deste lugar. Eu apenas vim porque um amigo meu estava aqui e por causa deste amigo eu comecei a conversar muito com ela sobre a religião, sobre o que isso significa, o que aquilo significa, por que você faz isso, por que você faz aquilo. E me deu, acho que pela primeira vez, muitas respostas. E então, no ano em que eu estava morando aqui, conheci meu agora marido, acho que isso fez com que fosse a conclusão de tudo isso. Mas eu não tinha ideia do que realmente significa converter, o que é preciso. E então começamos a investigar isso. E foi aí que a jornada de conversão começou. Kat compartilhou a profunda luta pessoal para conciliar sua herança alemã com sua nova identidade judaica. Tensão evidente quando um sobrevivente do Holocausto falou com sua turma de conversão, algo que achei realmente poderoso. Foi um encontro muito, muito difícil para mim, porque foi a primeira vez que me colocou em uma situação em que tive que enfrentar a minha história óbvia de ser alemã, de fazer parte disso. Por sangue. É um trauma do povo judeu, está lá. Quero compartilhar isso pela perspectiva deles, não pela minha visão alemã. Mas eu sou alemã e eu não posso negar isso. Onde eu me encaixo nisso? E como eu posso ver isso? E como eu posso conversar com alguém que sobreviveu ao que meus antepassados fizeram com eles? Sim, isso foi muito difícil. Nós 5 temos origens e histórias distintas, mas compartilhamos muito através de nossa experiência comum como convertidos. Durante nossa conversa, percebi que há muitas coisas importantes sobre os convertidos que as pessoas precisam saber. Como aqui está o principal. Não pergunte a alguém se ele é um convertido. Quando alguém se converte ao judaísmo, é considerado completamente judeu em todos os aspectos, igual a alguém nascido judeu. Perguntar até alguém se ele é um convertido pode criar uma distinção que o faça se sentir diferente. Como um judeu com um asterisco, como se eles não fossem totalmente judeus, mas apenas judeus. Isso não só vai contra o mandamento da Torá de tratar os convertidos com amor e igualdade, como também é apenas uma gentileza de bom senso. Como você lida quando perguntam diretamente se você é um convertido? Deselegante. Sim, você sabe, obviamente, é uma queimadura. Sim, essa é uma boa palavra. Mas nós... Mas é mesmo, porque eu sempre pensei nisso como sim, eu tenho orgulho disso. Eu escolhi, eu sou... Certo. Eu não nasci apenas nisso e tenho que me ater a isso. Se eu escolhi meu caminho... 100%. E nós estamos e sentimos exatamente da mesma maneira, mas eu acho que a percepção de alguém que se converte é essa. Você é um convertido. É como, não, nós nos convertemos e agora somos judeus. Então, nós somos 100% judeus, como vocês. Akiva e Shava sentiram uma grande aceitação de sua comunidade. Imediatamente, quando entramos em nossa comunidade, ninguém nos olhou como se fôssemos convertidos. Ninguém perguntou se você é um convertido Ou você é... se convertendo. Fomos recebidos imediatamente. Foi uma bela experiência ouvir sobre a acolhida da comunidade de Java e Akiva aos convertidos, porém não foi a única vivência deles.
Eu sempre posso dizer quando as pessoas presumem que porque eu sou uma pessoa de cor, eu sou um convertido e isso me incomoda. E então, às vezes, sim, eu posso imediatamente perceber as certas perguntas que eles começam a fazer. Então, de onde você é? Sabe, qual é a sua nacionalidade? Você não deveria ter que se explicar. Certo, tipo, você deveria. Eu sou um judeu de acordo com a Torá, eu sou um judeu. Eu estava no supermercado e alguém me perguntou basicamente qual é a minha linhagem e eu acho que ela tinha boas intenções. Mas ela estava tipo, de onde você vem, de onde é isso? E é tipo, sim, é tipo, e ela apenas continuou cavando mais fundo e você podia ver que minha filha ficou um pouco desconfortável com isso e Eu acho que não me incomoda quando as pessoas me perguntam se sou um convertido ou pensam que sou um convertido. Isso não me incomoda. Me incomoda quando suspeitam que sou um muçulmano árabe. Eu me sinto aceito, né? Acho que não sou. Isso faz sentido? Quando eu vou a lugares, sinto que as pessoas se esforçam por mim, fazem tudo o que podem para me fazer sentir bem-vindo. Mas há essa coisa dentro de mim quando eu penso, cara, eles realmente confiam em mim? Eles realmente gostam de mim? Eu venho de um lugar que massacrou o povo deles e eu me juntei a eles então. Isso é algo com que eu luto diariamente, quase o tempo todo, porque tem essa mancha, sabe? Uma mancha que eu não consigo lavar. No fundo, todos os dias eu penso, você realmente acha que eu sou um de vocês? Ou você acha que eu sou um deles? Não se deve presumir que alguém é convertido baseado em sua aparência. Já estive do outro lado e foi bem desagradável. Muito cedo na minha exploração do judaísmo, eu estava na sinagoga no Yom Kippur e de repente houve um apagão e eles ficaram meio em pânico e todos estavam meio confusos e tipo, o que fazemos? O rabino simplesmente me encara, vem direto até mim e me faz andar por toda a sinagoga, ligando todas as luzes novamente. E eu fiquei tão humilhada. A congregação inteira apenas olhava. Sim, eu não era judia, mas ele presumiu isto pela minha aparência. Eu estava tão humilhada e por cerca de 2 anos eu não voltei à sinagoga por causa disso, porque eu estava muito traumatizada. A maior lição disso tudo é que os judeus vêm em todas as formas e tamanhos. Como é ser um judeu? Não é uma coisa só, certo? Parecer um judeu é isso, é um todo, é um arco-íris. Outro tema comum que surgiu em nossa conversa foi sobre apresentar nossas famílias às nossas novas vidas judaicas e como isso pode ser uma das partes mais desafiadoras da conversão. Eu sabia que seria um choque para toda a minha família, eu tenho uma família gigantesca. Eles estavam questionando minhas ações, dizendo que não foi assim que me criaram. Isso foi provavelmente uma das coisas mais desafiadoras. é curioso porque ele vem de uma família enorme, enquanto eu venho de uma família muito pequena. Então foi como eu ainda tive a mesma, acho que reação também, mas foi mais intensificado. O desafio é quando você está tentando explicar algo a um membro da família, quando eles não querem aprender ou entender por que você está tomando a decisão que está tomando. Especialmente sua mãe, não é? Os convertidos também enfrentam desafios familiares. O judaísmo é famosamente voltado para a família, com inúmeras festas que giram em torno de grandes reuniões. Como é ser judeu sem ter uma família de origem judaica? Sim, eu diria que isso foi mais um desafio, não pessoalmente para nós, mas para nossos filhos, não para eles mesmos, mas para ver que eles não têm primos com quem possam se identificar e crescer entendendo por que fazem certas coisas. Durante as festas sempre foi muito, muito difícil para mim. Porque eu sentia que tinha que fingir um sorriso quando na verdade não estava sorrindo. Porque eu entendia a razão da felicidade e comemoração deles. Eles têm suas famílias, filhos, sobrinhos, primos, tios e tias. E é como uma reunião de família, e é um espírito de feriado, e há todas essas coisas. E eu estou sentado lá e eu estava tipo, eu entendo que eles são legais e me convidaram e eu estou aqui. Mas ao mesmo tempo, eu não sinto o espírito porque eu não tenho o que eles têm, que é essa caixa inteira. Isso foi extremamente difícil para mim, uma das maiores dificuldades. Durante nossa conversa, finalmente compreendi por que eu tinha dificuldade com aquela pergunta inicial. Por que me converti ao judaísmo? Isso enquadra a conversão como uma escolha, que é como a maioria das pessoas pensa sobre ela, para ser justo. Os convertidos ao judaísmo são comumente chamados de judeus por escolha. Para alguns, é uma maneira empoderadora de olhar para isso.
Os convertidos podem se orgulhar de terem escolhido o judaísmo. Como disse Luiz Brandeis, lamento ter nascido judeu, pois gostaria de ter o privilégio de escolher o judaísmo por mim mesmo. Mas para mim, chamar isso de escolha nunca pareceu certo porque não parecia uma decisão. Era uma identidade que sempre esteve lá, apenas esperando por mim. Embora chamemos esse processo de conversão, para mim parece mais apropriado chamar de um retorno a mim mesma e à minha alma, que estava destinada para mim. Aprendi que não sou a única que sente que minha identidade judaica era uma questão de destino. Sempre me senti assim desde criança. Mas quando criança eu realmente conseguia sentir essa conexão. Eu sentia que essas pessoas eram as minhas, mas tinha que ser tímido sobre isso devido ao embaraço que eles me fizeram sentir. E essa é a beleza da conversão judaica. Não se trata de se tornar algo novo. É sobre revelar quem você sempre foi destinado a ser. Não se trata de salvar sua alma, mas de elevar-se a uma vida de serviço divino significativo. Toda a história é única, toda a jornada é pessoal, mas o que nos une é um comprometimento compartilhado nesse caminho incrível e tudo o que passamos para viver nossa verdade. Obrigado por escutarem nossas histórias e lembre-se, ser judeu não é somente sobre de onde você vem, e sim para onde você vai.